Tome muito cuidado, porque neste vídeo eu vou te mostrar 5 problemas que os fundos imobiliários podem causar na sua carteira de investimentos. Essas são as 5 desvantagens que quem investe em fundo imobiliário precisa conhecer. Lembrando que eu não estou aqui para falar que não compensa investir em fundo imobiliário, mas sim mostrar os dois lados da moeda. Um dos principais problemas são as subscrições, ou seja, as emissões de cotas. Mas por que isso é um problema? Como todos sabem, com base na Lei 9.779 de 1999, os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro, ou seja, do seu resultado. Com isso, eles possuem apenas 5% para poder fazer o seu crescimento, se alavancar, adquirir novas construções, novos prédios, novos CRIs, novos CRAs. Então fica muito complicado o crescimento. Por isso que os fundos imobiliários não crescem tanto de cotação e sua principal rentabilidade vai vir dos dividendos. Mas qual que é o problema das subscrições? Basicamente, uma subscrição funciona da seguinte forma: o fundo imobiliário, de acordo com o free float disponível, emite novas ações para captar dívidas, e essa dívida é destinada para crescimento na maioria dos casos. Claro que pode conter fundos imobiliários que usam de má fé essas subscrições para pagar dividendos artificiais, assim atrair novos investidores, mas no geral eles usam para crescimento. Mas aí que está o problema: o MXRF11 em apenas 10 anos já teve cerca de 9 emissões de cotas de subscrições. Então olha como que dilui a sua participação, sendo que uma das últimas aconteceu em novembro de 2023. E o fator de proporção é de 23,26%. Então se você tem 100 cotas, por exemplo, com esse fator você poderia comprar 23 cotas a mais. Então você diluiu sua participação em praticamente 23%. Você é obrigado a participar, senão o número de cotas, a base acionária vai aumentar e muito. E no longo prazo, quando já tiver sido feito várias e várias subscrições, o seu patrimônio, se você não reinvestir, não participar das subscrições, vai ser diluído significativamente e seu dividendo não vai ter um belo crescimento no longo prazo. Então isso que vocês têm que ter em mente. Já as ações, quando elas preferem pagar um dividendo menor, ou seja, um payout também menor para poder crescer, tem outro fator que tem que levar em consideração. Se chama ROI. Então o retorno, por exemplo, do Itaú com o seu capital reinvestido é 17,34%. Então digamos que ele tem uma rentabilidade melhor do seu patrimônio do que você. Então seria melhor ele distribuir um dividendo mais fraco, com um payout mais reduzido, porque a porcentagem que ele usa para reinvestir, ele tem uma taxa interna de retorno melhor do que a sua. Claro que com o passar dos tempos, quando ele não tiver mais para onde reinvestir, ele pode simplesmente aumentar seu payout de 36% para 60%, por exemplo, e vai pagar um dividendo bem maior. Tem ações como, por exemplo, o Banco do Brasil, que pagam mais de 10% de dividendos, tendo um payout de 40%. E fundos imobiliários, que têm um payout de 95%, pagam também 10%. Imagina se o Banco do Brasil tivesse um payout de 95%. Pagaria mais de 20% de dividendos. Então, nesse quesito, as ações é muito mais lucrativo. Outro grave problema que muitas pessoas esquecem de colocar na ponta da caneta é, em si, a sua taxa de administração. Do MXRF11 é 0,9% ao ano. Do CPTS11 já passa de 1% também por ano. Do HGLG, 0,6%. Claro, tem outros fundos que são mais baixos, mas tem outros também que passam de 1,5% ao ano. É uma taxa bem considerável, levando em conta que se você quer investir para o longo prazo, imagine a quantidade de taxa de administração que você vai pagar no longo prazo. E não para por aí também. Hoje, o MXRF11 ele tem no seu portfólio 14% em fundos imobiliários. Então ele reinveste em outros fundos o seu capital. Digamos que ele aloca de uma forma melhor, já que tem analistas também escolhendo. Mas aí você acaba pagando taxa de administração embutido nesse portfólio. Então é como se fosse uma taxa invisível e acaba tendo uma rentabilidade menor. E se você for analisar outros fundos imobiliários, tem uns que chegam a ter 40%, 30% de investimento em outros fundos. Então você paga taxa sobre taxa. Acaba no longo prazo impactando diretamente na sua rentabilidade. Sendo que ele investe, por exemplo, no SPVJ11, tem 24% do seu total investido em fundos imobiliários, no LPL11, GALG11 também, um fundo até que bem famoso, Game11, Mana11. Então vamos pegar esses 5 primeiros fundos imobiliários e vamos ver qual que é a taxa de administração. Começando pelo Mana11, ele tem uma taxa de administração
de 1% por ano. É uma taxa considerada alta. Agora no LP11, sua taxa de administração é 0,10% ao ano sobre o patrimônio líquido, então não é tão alta. Agora, com o GALG11, sua taxa de administração é 0,95% ou 1,01% sobre o patrimônio líquido mínimo de R$40 mil mensais. Também é uma taxa alta. Agora, HBRH11 tem uma taxa de administração de 0,86% também ao ano. E por fim, o SPVJ11 tem uma taxa de administração de 0,2%. Então não é tão alta, mas tem vários fundos que cobram quase ou até mais de 1%. Isso que eu nem peguei todos os outros fundos do portfólio. Então agora imagina esses outros fundos imobiliários que muitas pessoas investem e tem cerca de 50, 40, 30% da participação do seu portfólio em outros fundos. Quanta taxa que não é paga. Outro problema é que grande parte, para não dizer todos os fundos imobiliários, não tem um histórico tão grande de resultados na bolsa de valores. Então não fica tão precisa a média. Claro que são seguros, mas não comparado a ações que são centenárias. Então não tem um histórico de lucro e de crescimento tão grande comparado a ações. Por exemplo, KNR11 surgiu em 3 de dezembro de 2010. BCFF11 surgiu em 1 de dezembro de 2017. MXRF11, 18 de maio de 2012. XPLG, 8 de junho de 2018. KNCR11, 9 de novembro de 2012. VISC11, 3 de novembro de 2017. E o Vino11, 29 de novembro de 2019. Tem muitos fundos imobiliários, inclusive muitos famosos, que não têm nem 5 anos de criação. Claro que por mais que seu portfólio possa ser seguro, no fator tempo não se provou ainda. Para vocês terem noção, a Klabin teve sua estreia na bolsa em 1997, então tem mais de 25 anos já que está listada. O Banco do Brasil não preciso nem dizer, desde 1994, a Taesa desde 2006 que consta no Google. Já o Itaú teve estreia também em 2002, então tem mais de 20 anos de bolsa. A Vale desde os anos 2000, então diversas empresas têm um histórico de lucro e de resultados muito mais longo e muito mais provado no tempo que os fundos imobiliários. Outro ponto é em si o seu custo-benefício que é desproporcional. Porque pense comigo, quando o Barsi falou que fundos imobiliários têm retorno de renda fixa e risco de renda variável, muitos criticaram, não entenderam o que ele quis dizer, mas faz total sentido se você analisa por esta ótica que eu vou te mostrar. Como os fundos imobiliários não têm tanto potencial de crescimento porque não tem como alavancar tanto, tem um payout muito elevado e a sua receita em si não se destina através do trabalho, da sua atividade principal, da sua produção, mas sim da exploração dos cotistas, dos aluguéis. Então não tem como um investimento que não depende da força de trabalho render tanto. Você pode receber 1% por mês, como é o caso do MXRF11, mas como ele não varia tanto de cotação, vai ficar em torno de 12 a 13% no ano de rentabilidade. E se você pegar a rentabilidade dos fundos mais famosos em 10 anos, o MXRF11 deu 185% em 10 anos. Isso contando reinvestindo os dividendos, claro. Senão sua rentabilidade seria péssima, quiçá negativa comparada à inflação, porque fundos imobiliários não crescem de cotação igual às ações. Até crescem, mas bem pouco. 185% em 10 anos equivale a uma rentabilidade anual composta de 11%. Então é praticamente uma renda fixa. Já com o KNR11, também um fundo da Kinea, um ótimo fundo, ele deu uma rentabilidade em 10 anos de 151%. Que equivale a 9,6%. Então, assumir o risco de renda variável com menos de 10% ao ano no longo prazo, em 10 anos, não seria um bom retorno. Agora, com outro fundo famoso, o HGLG11, ele deu uma rentabilidade até que melhor de 232%, que equivale a 12,75% ao ano. Então, é praticamente uma Selic também, mas já se destacou comparado aos outros. Agora, também peguei uma ação famosa de cada setor, Sanepar de saneamento. Ela rendeu em 10 anos 343%, daria uma rentabilidade anual de 16%. Comparado ao fundo da Kinea, foi 6% a mais, comparado ao MXRF11, 5% a mais, e comparado ao HGLG11, em torno de 4% a mais também. Isso que as ações, por elas terem assimetria de mercado muito mais evidenciada, quando você percebe que uma ação está barata, você compra, enche o carrinho porque está indicando, de acordo com seu preço teto, com análises fundamentalísticas, com análise dos indicadores, que a ação está mal precificada e você compra quando está barato e recebe um dividendo muito maior. Por exemplo, quem comprou a R$ 3,42 alguns meses atrás recebe muito mais dividendo
do que quem comprou a 5,81. Já os fundos imobiliários, como não oscilam tanto, geralmente quem compra hoje e quem compra um ano atrás recebe quase o mesmo dividendo. Agora o Banco do Brasil, ele rendeu em 10 anos 349%, uma rentabilidade anual também de 16,20%. Acima de 15% já é uma boa rentabilidade. Agora no ramo de energia, Transmissão Paulista. Ela rendeu em 10 anos 712%. Equivale a uma rentabilidade anual de 23,3%. É fenomenal. Isso grande parte das elétricas entregaram, porque foi um dos setores que mais se destacou. Claro que você pode escolher ações que deram uma péssima rentabilidade, como é o caso da Klabin, perdeu para fundos imobiliários, ou também você pode pegar ações fora da curva, como Irani, VEG e diversas outras small caps que cresceram muito e deram muito mais de 1.000, 2.000, 3.000% de rentabilidade. Então você pode usar o bom senso e escolher o meio termo. Então digamos que em torno de 15% a 18% seria uma média excelente para uma ação no longo prazo, bem acima de um fundo imobiliário. Outro ponto, pessoal, é a versatilidade de como vem sua receita. Porque pense comigo, um fundo imobiliário, ele tem a sua receita através de mais renda passiva, aluguéis de galpões logísticos, shoppings, seja também com renda fixa com CRI, com CRA, compra de outros fundos imobiliários. Então em si a sua receita, o seu lucro, ele advém de mais renda fixa. Já de ações não, ela vem da sua produção, da sua atividade exercida. Então a Klabin, por exemplo, ela vem de commodity, ela vende papéis e embalagens, e dentro desses papéis e das embalagens tem diversos outros tipos variados desses produtos, sacos industriais, papelão ondulado, sendo que a Klabin, por ser uma empresa versátil, claro, tem diversos outros exemplos também no mercado de diversas outras empresas. Quando a celulose estiver em baixa, ela pode ter um foco maior na venda do seu papel e das suas embalagens. O seu volume de vendas pode aumentar para esses segmentos, que é o que ele está fazendo por causa do seu projeto Puma 2 e outros investimentos. Depender menos da celulose para ser menos volátil e mais em papéis e embalagens. Sendo que o EBITDA desse terceiro trimestre foi somente 32% da celulose e 68% de papéis e embalagens. E o projeto Puma 2 vai dar um aumento de produção de 460 mil toneladas a partir de 2027. Então é um aumento muito grande da produção de papel cartão. Então para vocês verem que empresas, ela tem uma diversificação muito grande. Tem empresas que passam 10, 15, 20 anos, elas mudam um pouco seus focos, produz outros tipos de produtos, como o exemplo da Taurus, modernizou todas as suas armas, alterou seu portfólio e assim vai indo. Então as empresas vão se reinventando e por enquanto o fundo imobiliário fica preso a esses ativos de renda passiva para poder distribuir dividendos e seus lucros. Então esse é um problema grave que vocês têm que observar, principalmente fundos imobiliários que têm muita participação em outros fundos, pagam muitas taxas. Lembrando que esse vídeo não é para criticar quem investe em fundos imobiliários, mas sim mostrando os pontos negativos. Também tem muitos pontos positivos, como a previsibilidade de lucro, previsibilidade de dividendos, oscila pouco, quem tem um perfil de risco menor pode se aventurar nos fundos imobiliários. Então as ações também têm pontos negativos e muitos as pessoas já conhecem. O payout oscila muito, os dividendos também oscilam. Se você comprar caro pode tomar prejuízo e assim vai indo. Então todo ativo, todo investimento tem seu propósito. Lembrando que se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, emojis personalizados, acesso a uma planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.